Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a instabilidade patelofemoral, ou melhor, a luxação patelofemoral recidivante, recorrente. Nesses casos aí, com luxação recorrente, o que a gente faz é a cirurgia. E atualmente a cirurgia que a gente escolhe, a primeira delas é a reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Quando tem outras alterações, que a gente chama isso de estigmas, a gente adiciona também osteotomias, procedimentos ósseos. E um deles é a osteotomia de Fulkerson, que é a anteromedialização da tuberosidade anterior da tíbia, também chamada de TAT, né? Carinhosamente como TAT. Normalmente a gente indica a osteotomia de Fulkerson quando o TAGT ele é maior que 20 milímetros, mas tem autor aí querendo que a gente faça isso quando o TAGT for maior que 15 milímetros, ele está diminuindo essa linha de corte. Então ele faria as duas coisas, a reconstrução do patelofemoral medial e a osteotomia de Fulkerson, a anteromedialização da TAT. E aí, será que isso tem sentido, não tem sentido? Qual é o veredito dos estudos aí que a gente tem na literatura? E é isso que eu vou falar hoje para você. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Vem comigo para mais um vídeo sobre joelho. A luxação patelofemoral é um evento que decorre de um conjunto de deformidades no membro inferior da pessoa. Essas deformidades podem ser muitas, múltiplas ou não tão muitas, né? Existem 4 deformidades principais. A primeira delas é a lateralização da tuberosidade anterior da tíbia, né, a TAT, displasia da tróclea, patela alta e um ângulo que é aumentado, ou seja, um valgo do joelho. Outras alterações que pode ter: frouxidão ligamentar, antiversão do colo femoral e alteração na morfologia da patela. A patela fica deformada, a faceta média dela, medial dela, ela é deformada em relação à lateral, pode ser inclusive inexistente. E esse conjunto de deformidades nós chamamos de estigmas. E esses estigmas, conjunto de deformidades, vão produzir forças com vetor resultante lateral, para fora. Vai puxar aqui a patela para fora. Nesse modelo de joelho direito, elas puxam a patela para fora. E esses vetores podem vir tanto da região mais proximal quanto distal. Proximal nós temos, por exemplo, a antiversão do colo femoral, que puxa para a lateral. Ou então o ângulo que é aumentado, o valgo do joelho, puxa para a lateral. Quanto à porção mais distal, nós temos a lateralização da TAT. A TAT ela fica mais lateral, então tem uma força mais lateral. E tem também outras deformidades que são importantes, que é a patela alta. A patela mais alta ela demora para encaixar na tróclea. Outra coisa é a displasia da tróclea. A displasia da tróclea normalmente ela é medial, então o côndilo medial ele vai afundando, ele fica mais baixo. Ó, aqui, ó. Nesse modelinho, ó, o lateral ele é mais alto, o medial ele é um pouquinho mais baixo mesmo. Só que aí na displasia ele vai ficando mais baixo ainda, ela fica rasa, sem esse V, vai abaixando cada vez mais e aí facilita com que a patela não encaixe, por isso que ela sai. Não encaixa, por isso que ela sai. Tem gente que confunde com o lateral, mas não. O mais lógico seria o lateral diminuir, mas não, né? É o medial que diminui. E a morfologia da patela é a mesma coisa. A faceta medial ela é alterada e aí por isso ela também luxa, porque ela não encaixa. Se ela não encaixar, ela vai luxar. E aí pensando nessas múltiplas deformidades que o paciente pode ter, aí a gente já deduz que existem vários tipos de procedimentos, né? Um para cada coisa. Por exemplo, para a displasia de tróclea, você pode fazer uma osteotomia na tróclea, né? Quando ela está rasa, você faz uma osteotomia para deixar ela em V novamente, formar o sulco troclear. Patela alta, você pode distalizar a patela. A lateralização da TAT, você pode medializar a TAT, ou medializar e anteriorizar a TAT, fazer osteotomia na própria patela também. Então, tem vários tipos de procedimentos para adereçar esses problemas aí. A gente costuma dizer que cirurgia para instabilidade patelofemoral é uma cirurgia à la carte, né? Porque você vai escolhendo conforme as deformidades que existem. Mas assim, existe o padrão. Tem um padrão e desse padrão você vai acrescentando outros procedimentos. Antigamente, o que era o padrão? Era fazer uma incisão grandona, ampla, bem no meio do joelho. E aí o que você fazia? Liberava a lateral, porque lateral ele fica mais tenso, então
ajuda a aumentar os vetores de força lateral. Então você liberava, fazia uma liberação ampla lateral, bem ampla mesmo, sangrava bastante, e aí fazia um retencionamento medial. Você às vezes até avançava o vasto medial, né? Para mais medial ainda, para fazer uma retenção. Isso é o que era feito antes. Só que isso foi demonstrando que isso era muito mórbido para o paciente, cirurgia grande, bem invasiva, né? Recuperação ruim, e os resultados nem eram tão bons. E aí foram introduzindo outros procedimentos. Um deles é a reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Voltando aqui, ó. O patelofemoral medial fica na região medial e ele sai da posição medial da patela e vai até próximo ao epicôndilo medial. Na verdade, ele fica nos... existem variações anatômicas várias desse ligamento, mas o que tem de maioria é que ele surge nos 2 terços superiores mediais da patela e vai se fixar um pouquinho proximal e posterior ao epicôndilo medial, ou anterior e distal ao tubérculo dos adutores, que é o ponto que foi determinado por Schottl, né? Que é um alemão. Ele determinou esse ponto no raio-x. Também outras pessoas que estudam isso, eles determinaram essas distâncias aí, proximal e posterior, é bem pouco proximal, bem pouco posterior, né? 10 milímetros proximal e 1 milímetro para posterior. E esse procedimento tem muito mais vantagem em relação ao procedimento que era feito antigamente. É um procedimento menor, incisão menor, recuperação mais rápida, é um procedimento só de partes moles, né? Tem bons resultados clínicos, funcionais, tanto para a luxação quanto para a dor do paciente, então é o que virou o padrãozinho, o principal para ser feito. E aí a dúvida fica sempre em fazer osteotomias ou não. Só que mesmo com esses estigmas todos aí bem estabelecidos, existe ainda muita resistência em se fazer os procedimentos ósseos, porque eles têm maior morbidade, maior complexidade, aumenta o porte cirúrgico, a recuperação já não é mais demorada, mais dolorosa para o paciente. Então, tem-se muito cuidado, até um pouco de resistência em se fazer um procedimento ósseo. Por exemplo, a displasia de tróclea. São pouquíssimas as indicações de fazer uma osteotomia da tróclea, né? Tem inclusive poucos estudos demonstrando isso, a osteotomia para reparar as displasias de tróclea, né? O que mais tem são procedimentos de alinhamento distal. Eventualmente faz até a osteotomia varizante do fêmur, né, derrotativa do fêmur também, mas isso aí muito difícil de ser feito, assim, muito difícil de alguém fazer, não só que tecnicamente é mais difícil, né, mas a indicação é mais difícil de acontecer, né, de existir. O mais comum dessas osteotomias todas é a anteromedialização da tuberosidade anterior da tíbia, conhecido como procedimento de Fulkerson. Então, os autores que falavam para fazer a osteotomia de Fulkerson, mesmo com TAGT maior que 15 milímetros, eles têm sim a sua razão, porque quando a gente faz só a reconstrução do patelofemoral, a gente está colocando um cabresto ali, um retensor da patela, na hora que ela pensa em luxar, ele já puxa ela, mas a gente não muda os vetores de força que eu comentei. Fazendo a anteromedialização da TAT, você já diminui esse vetor de força lateral, né? Você joga ele mais para medial, então você neutraliza um pouco mais as forças. Mas ainda assim não vai mudar a displasia da tróclea, não vai mudar se a patela vai estar alta ou não. Só que quando a gente faz o Fulkerson, e se a patela estiver alta, claro que a gente acaba distalizando a patela também, mas mesmo isso, existe uma certa resistência de fazer também a distalização da patela, porque agrega morbidade, né, ao paciente. Classicamente, a indicação do Fulkerson é com TGT maior que 20 milímetros. Isso é baseado com o TGT médio aí, que é de 16 mais ou menos 4. Varia bastante entre os estudos. Fala-se que o normal é menos que 15, tá? Aí um pouquinho aumentado de 15 a 20 e alterado maior que 20. Então, por isso que você pode colocar aí na cabeça 16 mais ou menos 4, tem uma grande variação aí nos estudos. Só que é o seguinte, TGT maior que 20 é indiscutível que precisa fazer a osteotomia. De 15 a 20 que surgiu essa discussão aí, será que faz, não faz? Porque realmente a patela ela fica com um vetor de força aumentado para a lateral, né? Então, fizeram um estudo para comparar
pacientes que faziam ou não faziam a anteromedialização da TAT quando o TAGT estava entre 17 e 20 milímetros. Então não foi nem 15 a 20, nem mais que 20, foi de 17 a 20 milímetros, que aí já dá uma luz, aí um norte, se vale a pena ou não. E aí o que eles fizeram no estudo? Pegaram 42 pacientes, né, distribuíram em 2 grupos. Esses pacientes tinham obrigatoriamente TAGT de 17 a 20 milímetros e luxação recorrente da patelofemoral. E aí esses pacientes escolhiam se iam fazer só a reconstrução do patelofemoral medial ou se iam fazer o patelofemoral medial associado ao Fulkerson. Por que eles escolhiam? Porque os autores viram que a maioria dos pacientes não aceitava ser randomizado. Então, acabou tendo que fazer isso por uma dificuldade técnica, não teve jeito, mas é melhor do que não ter nenhum estudo, né? Outra coisa, todos os pacientes submetidos ao Fulkerson, se eles tivessem patela alta, ou seja, uma patela maior que 1.2 pelo índice de Caton-Deschamps, eles fariam também a distalização da patela para 1.0 a 1.12, que foram o que eles obtiveram. Tá? E o segmento mínimo aí de acompanhamento foi de 2 anos, mas aí o que a gente viu foi que eles acompanharam de 2 a 5 anos no máximo os pacientes. Nesse estudo eles fizeram uma comparação desses 2 grupos para os testes funcionais, o Kujala, Lisron, IKDC e o Tegner. Esses testes funcionais eles avaliam se o paciente tem dor, se ele manca, consegue apoiar o pé, se tem episódio de luxação, consegue fazer atividade esportiva, correr, subir, descer escada, essas coisas aí funcionais. Além desses testes funcionais, eles também fizeram uma avaliação de exame físico. Isso foi muito interessante, porque eles avaliaram o sinal do J nesses pacientes e também se a apreensão ia zerar ou não após a cirurgia, que é bem razoável de ser feito. O sinal do J, lembrando, que é quando a gente faz a extensão do joelho, na extensão terminal, que são os últimos 15 graus, normalmente a patela ela dá uma lateralizada, isso é normal. Mas aí a sacada deles foi de graduar essa lateralização, né? Grau 1 até 4, né? Sendo que 4 a patela luxava. Isso aí foi muito interessante de fazer, eles compararam nesse estudo aí também. Para os pacientes submetidos à reconstrução isolada do patelofemoral, eles observaram que houve melhora em todos os testes funcionais, exceto o de Tegner. E a melhora foi de pelo menos 58%, né? Foi de 58% a 71% em cada uma das escalas. Além disso, no exame físico, eles observaram que houve melhora no sinal do J. Só que 33% dos pacientes mantinham o sinal do J alterado. O grau 1 é até um quadrante de lateralização, o grau 2 é um quadrante de lateralização, o 3 mais de 1 e o 4 é quando tem a luxação. Então 33% tinha ainda um quadrante de lateralização da patela na extensão terminal do joelho. E aí o que eles observaram? Que 75% dos pacientes com patela alta, ou seja, com um Caton-Deschamps maior que 1.2, eles tinham essa lateralização ainda, o grau 2. E 12,5% somente, né, 12,5% dos que não tinham patela alta, que ainda continuavam com o sinal do J grau 2. Então, tem uma correlação entre patela alta e a positividade do sinal do J após a reconstrução isolada do patelofemoral medial. Por outro lado, e ainda bem, o teste da apreensão foi negativo para todos os pacientes pós-operatórios do patelofemoral isolado e também deixou de existir a hipermobilidade da patela, ela em 100% dos casos. Então esses aí foram os resultados para o patelofemoral isolado. Agora os resultados para o patelofemoral medial associado à osteotomia de Fulkerson. O que eles observaram? Eles também observaram que houve melhora em todos os testes funcionais, exceto o de Tegner. Só que a melhora mínima foi de 71%, o máximo de 77% aí de melhora funcional. Em relação ao exame físico, 100% dos pacientes negativaram o sinal do J, virou um grau 1, que é o normal. Né? A apreensão e a hipermobilidade também melhoraram em 100% dos casos, como era de se esperar. E agora chegou o momento esperado, que é a comparação da reconstrução isolada do patelofemoral medial com a combinação com a osteotomia de Fulkerson. O que eles viram foi que os pacientes submetidos ao procedimento combinado obtiveram melhor
função pós-operatória. Os testes funcionais foram melhores, aqueles três, né? O Kujala, Lisrom e o IKDC. Só que somente o Kujala apresentou melhora minimamente clínica. Porque uma coisa a gente sabe, né, que é ter a melhora estatística, mas a diferença clínica significativa é um outro elemento que se avalia, e o único que teve foi o Kujala, que é a escala específica para patelofemoral. Então, demonstrou realmente que foi melhor nos casos combinados, né, com TAGT de 17 a 20 milímetros. E em relação ao exame físico, é o que a gente já viu, né? No exame físico, o sinal do J negativou para 100% no combinado, ao passo que só 33% se manteve com o sinal grau 2, o sinal do J grau 2 no isolado. Então a conclusão do estudo é que o procedimento combinado obteve melhor resultado funcional do que o procedimento isolado para pacientes com TAGT de 17 a 20 milímetros. Só que aí tem algumas ressalvas para serem feitas. Esse estudo, embora tenha sido nível 2 de evidência, um nível elevado, a amostra era bem heterogênea, as análises foram heterogêneas. Eles viram todos os outros estigmas, antiversão no colo femoral, se tinha patela alta, displasia de tróclea, eles viram tudo isso. Só que não houve uma análise separada, foi colocado tudo no mesmo bolo. E faz diferença se o paciente tem a patela mais alta, lógico que vai fazer diferença no resultado da cirurgia em relação ao que não tem. O paciente que tem antiversão femoral, lógico que vai fazer diferença no resultado em relação ao que não tem. Por exemplo, em relação à antiversão femoral, 25% dos pacientes submetidos à reconstrução isolada do ligamento patelofemoral medial tinha antiversão do colo femoral, ao passo que só 6% do submetido à reconstrução combinada que tinha. Eles fizeram análise estatística para ver se tinha diferença entre os 25% e 6%. Não deu, mas isso não deu porque o N era pequeno, era 42 pacientes ao todo. Então ficou 18 de um lado e 24 do outro. Outra coisa, patela alta. Eles fizeram a distalização da patela em todos os pacientes submetidos à osteotomia, mas não fizeram em nenhum submetido à patelofemoral medial. E aí você pensaria, não deveria fazer então da osteotomia para comparar? Não, Porque não faz sentido, Se está operando, não tem por que não distalizar a patela se o paciente precisa, E foi uma quantidade bastante grande, significativa dos pacientes. 44% dos pacientes submetidos à osteotomia precisaram distalizar a patela, é muito. E dos pacientes do isolado, eles precisariam distalizar em 33% dos pacientes, que também é muita coisa. E isso aí faz muita diferença, Se a patela está alta, ela demora para encaixar na tróclea, Você pode reconstruir o patelofemoral que ainda vai ter alteração. E inclusive, foi até a sacada deles, que foi medir o sinal do J, eles observaram uma correlação entre patela alta e a não normalização do duplo J. Lembra, 75% dos pacientes com patela alta não normalizaram o sinal do J. Outra coisa foi a displasia de tróclea, Tinha pacientes com vários níveis de displasia de tróclea, Lembra, a classificação é de D-Jude, vai de A a D, são 4 níveis, e tinha pacientes de todos os níveis de displasia de tróclea ali. Só que assim, eu entendo que o N é baixo, Mas tem esse item aí que faz diferença, displasia de tróclea. E também teve paciente que tinha lesão na cartilagem da patela e eles foram submetidos à mosaicoplastia. Foi uma amostra também heterogênea que foi submetida à mosaicoplastia, mas isso influencia no resultado funcional, Isso precisa ser considerado. Mas, de novo, é um estudo que ele é bom, só que tem essas ressalvas para serem feitas, E além disso, a outra ressalva que precisa ser feita é o segmento. O segmento foi de 2 a 5 anos e eles avaliaram, nesse último follow-up, tanto paciente que estava há 2 anos quanto paciente há 5 anos. E é diferente o resultado funcional de alguém que está há 5 anos com alguém com 2 anos. Então tem essas ressalvas todas para serem feitas no estudo. Apesar de tudo, esse estudo é bom, teve uma sacada excelente desse sinal do J. E assim, é difícil de fazer, Estudo clínico, quem já fez sabe que é difícil de fazer, porque tem baixa adesão do paciente. Vocês viram, já começou
com o problema da randomização, que os pacientes não aceitaram fazer a randomização direito, né? É difícil ter um N adequado, porque também o paciente ele desiste, às vezes some, né? Então tem essas dificuldades todas. O sinal ter medido o sinal do J também foi muito legal, porque nos deu mais entendimento sobre o significado do sinal do J, né? Que antes a gente falava somente que o sinal do J era para ver instabilidade patelofemoral. Hoje, com esse estudo aí, a gente consegue dizer que ele é importante na nossa avaliação pré-op para a gente ver se a patela alta do paciente está influenciando na instabilidade patelofemoral, né? Ou então pode ser um indicador de patela alta. Uma coisa que seria interessante que eles não colocaram foi ter disponibilizado, pelo menos no apêndice, os resultados de cada um dos pacientes, porque aí quem vai fazer depois uma meta-análise no futuro, né, já que o N é pequeno e é difícil de fazer um estudo assim, no futuro a pessoa que for fazer uma meta-análise consegue avaliar melhor aí caso a caso e aí juntar estudos de vários locais e dar um resultado mais interessante, mais assertivo. Outra coisa legal do estudo é que ele dá um indicativo de que tem paciente com TAGT de 17 a 20 milímetros que é interessante fazer a osteotomia, tanto distalizar ou até fazer um Fulkerson, porque é um paciente com mais estigmas. Então assim, nesse estudo você não vai poder dizer os pacientes precisam fazer a osteotomia quem tem 17 a 20 milímetros de TAGT, mas não. Esse estudo diz que existem pacientes que podem se beneficiar de uma osteotomia, seja só o Fulkerson ou associando a distalização da patela, né, dependendo da quantidade de estigmas que esse paciente tiver. E provavelmente esse paciente que vai precisar de um Fulkerson com um TAGT de 17 a 20 milímetros é o paciente com patela alta. Em resumo, o que a gente pode depreender desse estudo? Primeiro, que o sinal do J está associado à patela alta. Segundo, pacientes com patela alta podem se beneficiar de uma osteotomia de, no mínimo, distalização da patela quando tem um TAGT de 17 a 20 milímetros. E aí, nesse caso, deve-se considerar também fazer a anteromedialização da TAT, que é o procedimento de Fulkerson. Terceiro, que tanto a reconstrução do patelofemoral quanto a reconstrução combinada com a osteotomia provê bons resultados funcionais, de no mínimo 60% de melhora. E quarto, é que a gente precisa de estudos maiores, com mais pacientes, menos heterogêneos, para que a gente possa ter uma certeza maior de quando indicar a osteotomia em pacientes com TAGT de 17 a 20 milímetros. Lembrando que pacientes com TAGT maior que 20 milímetros têm que fazer a osteotomia de Fulkerson, e se tiver patela alta também é importante fazer a distalização. Esse estudo inclusive dá um bom insight sobre isso, sobre a importância da distalização da patela. E para terminar, a gente não pode esquecer que um paciente com instabilidade patelofemoral, ele não é um paciente só sem um retensor medial. Ele é um paciente com várias deformidades, com um conjunto de deformidades. E somente reconstruir o patelofemoral pode não ser suficiente, porque por mais que a patela esteja presa ali medial, na hora que ela encaixar na tróclea, ela não vai encaixar adequadamente, vai ficar ressaltando. E isso aí pode levar a artrose, dor, perda funcional, que é o que a gente precisa ajustar no paciente para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, dá um like aí embaixo. Não esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, estão aparecendo por aí. E se tiver dúvida, comente abaixo e entre em contato no direct. Tá bom? Até mais, um abraço!